Fala galera do Blumencast, tudo certo com vocês? Aqui é André Cantoni, estamos partindo para o nosso segundo episódio do Blumencast. Primeiro episódio foi muito legal, foi um sucesso aí, a galera tá dando uns feedbacks muito bacanas. E quero dar mais uma vez as boas-vindas aí pro nosso co-host, @MauricioBenil, é isso? É isso aí, André. Muito bem-vindo novamente aí para todo mundo, né? É um prazer estar aqui nesse projeto do Blumencast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, acho que as pessoas têm muita curiosidade para saber melhor como que funciona tudo isso, né? Que existe uma certa mística por trás da palavra. Tu tá com medo até de falar essa palavra, né? Pelo que eu tô percebendo. Tem que cuidar, cara, tem que ter um certo nível de cuidado. Mas, brincadeiras à parte, quando a gente faz uma pesquisa muito superficial sobre o tema, a gente vê que não tem nada demais, é uma coisa realmente muito legal e que tem que ser só mais esclarecida, debatida para o público em geral, né? Sim, a gente tá falando, galera, de maçonaria, essa organização, né, secular que está há tanto tempo aí no mundo, e a gente trouxe um convidado mais do que especial, Edson de Souza. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, boa noite. Muito bem-vindo, Edson. Obrigado pela sua presença aí no Blumencast hoje, né? Então, para falar desse tema aí sensacional, que eu estou muito curioso para falar sobre isso hoje. A gente lançou aí nas redes sociais, alguns posts, né, falando sobre a maçonaria em Blumenau, e é um tema que está repercutindo bastante. A gente tem recebido algumas perguntas, o pessoal tem falado que está muito curioso para ouvir esse podcast, exatamente como o Maurício falou, né, pela questão aí dessa mística, aí, né? Então a gente está aqui e o Edson está aqui exatamente para comentar algumas coisas relacionadas à maçonaria, né? Ô Edson, eu queria que tu começasse a dar um contexto geral assim do início da maçonaria no mundo, assim, o que tu pode falar pra gente assim? A maçonaria, existe a maçonaria operativa e a especulativa, né? Nós hoje trabalhamos na maçonaria especulativa. O maçom vem da palavra francesa pedreiro, né? Eram os mestres que construíam as catedrais, que dominavam a arte da construção das catedrais, a arte da geometria, e esses mestres tinham os aprendizes. Numa determinada época, esses mestres começaram a se juntar em grupos, né? Formando em grupos de maçons, formando os maçons. Depois de um determinado tempo começou a se aceitar também pessoas que não eram da arte da construção, e daí começou a maçonaria especulativa, que é o que nós vivemos hoje, né? Isso data lá de 1733, mais ou menos. O início da maçonaria. O início da maçonaria, certo. Exatamente. Perfeito. Além disso, tem uma série de outras hipóteses, né? De onde surgiu, por que surgiu, mas a base resumidamente, isso que eu falei. Mas vem lá dos pedreiros, construtores de catedrais. Perfeito, mas isso então é uma hipótese, ou isso é algo que... Isso é real. É real. Isso é real. Ah, certo. Então existem outras lendas assim, mas essa é a verdade. Lendas, né? Tá. São lendas, a realidade é essa. A maçonaria vive muito em cima de simbologias, né? De lendas, e nós, como maçons, nós vivemos essas lendas, né? Nos nossos ritos, nas nossas reuniões, né? Nas nossas sessões. Certo. E, Edson, eu sempre tive a curiosidade, qual é o principal objetivo da maçonaria? Por que ela iniciou? Qual foi o primeiro objetivo da maçonaria? Por que ela vive, né? O propósito dela até hoje? Eu vou te falar do propósito dela hoje. Tornar o homem melhor e fazer um mundo melhor. Simples assim. Simples assim. Através das suas práticas. Construir templos à virtude e cavar masmorras aos vícios.
Olha só. Olha. Eu falei, né, simples assim, mas a gente começa a aprofundar e a refletir isso, a gente sabe o quão difícil é a gente, né, se burilar, a gente se tornar melhores, né? É simples, mas é complexo, a né? frase é curta, né, mas ela é muito cheia de significado, né? O nosso objetivo maior é esculpir a pedra que tem dentro de nós, né? Tornando, como maçons, né, como pedreiros, nos tornando cada vez melhores, dia a dia. Certo. O Edson, e aí você falou de simbologias, né? A gente sabe que um dos principais símbolos da maçonaria é o esquadro e o compasso. Isso. Eles, só por causa da questão dos pedreiros, da antiguidade, ou tem mais algum outro símbolo? Não, eles são usados como símbolo da maçonaria porque pedreiros usavam compassos e esquadro, né? Nós temos dentro da maçonaria outras utilizações, né? Como, por exemplo, o compasso faz um círculo que determina os limites da onde se pode chegar. Olha só, cara. O esquadro faz uma linha reta, que é o caminho que nós temos que seguir. Né? Então, tem todas essas interpretações além do básico, né? Sim, perfeito. Mas hoje você vê um esquadro e um compasso sobrepostos, é porque os maçons, essas eram as ferramentas dos maçons, né? Ah, perfeito. E falando nessa questão de simbologia, Edson, a maçonaria ela tem alguma ligação com religião? Ah, cara, pergunta excelente, Maurício. Tem. A maçonaria não é uma religião. Só que para você ser maçom, você precisa crer num ser superior. Certo? Então, você... O grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo, isso. que pode ser Deus, que pode ser Alá, Jeová. que pode ser Jeová, né? Mas a prerrogativa número 1 da maçonaria é que o cidadão, que o maçom creia numa força superior. Tem essa questão também de crer que existe vida após a morte? Ou isso fica determinado para cada religião? Exato. Ou é uma... Sim, nós acreditamos que tem vida após a morte. Sim. Perfeito. Não, isso é uma dúvida que eu tinha, porque a gente acaba lendo um pouco sobre isso, né? Sim. E principalmente a minha principal dúvida era que se tinha alguma ligação com uma religião específica ou se não. Isso o Edson esclareceu muito bem. Sim. Que a gente tem que crer, né? O maçom tem que crer que existe um ser superior, uma divindade, né? Um ser superior acima de nós, né? E isso aí ficou muito claro para mim. Automaticamente, o Edson respondendo isso aí para mim já esclarece muita coisa, né? Até tem um documentário muito legal no Netflix, né, Edson? Eu acho que é algo por trás da maçonaria, algo assim. Sim, eu não cheguei a ver. Eu cheguei a assistir, achei bem interessante, até gostaria, não sei se o Edson assistiu. Eu assisti alguns pedaços, mas daí quando chegou num determinado momento eu desisti porque aquilo foi muito romanceado, assim, sabe? Então essa era a minha dúvida, sim, que eu quero, né, queria tratar com quem tem propriedade para falar. Aquilo é muito... Não é assim uma coisa dramatizado. Real, muito dramatizado. Essa é a palavra, sim, sabe? Sim. Então... Foi mais do que é mesmo? Foi mais do que é, sim. Foi mais do que é. Isso. Gourmetizaram a maçonaria, então. Sim. Porque assim, né, uma das... Acho que é praticamente o que faz, né, as pessoas que estão de fora da maçonaria é criar esse fascínio, né? Porque é uma curiosidade, é algo, né, mais discreto, né? E aí sempre tem a palavra místico, cara. Todo mundo eu escuto falar assim, tem um misticismo por trás da maçonaria, né? Na maçonaria não tem um mistério. Tem uma... A maçonaria não é secreta. Ela é discreta. Perfeito. Sabe? Então,
Tanto é que tu tá aqui, né, Edson? Sim, falando isso, sobre maçonaria, isso. né? Se fosse secreta, a gente não estaria aqui. Se fosse secreta, eu não estaria aqui. Tem coisas que não se pode falar, que são exclusivas lá das nossas sessões, né? Mas em outras coisas se pode comentar, sim. Como, assim, não é bom, eu não acho interessante se divulgar que é maçom, sabe? Então é muito difícil um maçom se identificar como maçom, principalmente para os profanos, né? Quem não é da maçonaria. Quem não é da maçonaria. Então essa descrição aí é muito importante. Mas eu vejo muitos carros com o símbolo da maçonaria, né? Infelizmente nem todo mundo pensa assim, né? Sim. Hoje infelizmente existe assim uma glamorização, né? Então o sujeito gosta de se identificar como maçom, né? Certo. Como se aquilo o transformasse em alguém melhor do que os outros, né? Colocar assim num outro nível. Né? Mas isso não existe, né? O maçom de verdade, por isso eu relutei muito e pensei muito antes de dizer para você que eu viria aqui, porque a descrição é uma coisa muito importante. Sim. Tanto que eu li, Edson, mas me corrija se eu estiver errado, né? Os maçons, eles têm como base fazer o bem ao próximo, né? Isso. Só que isso fica muito secreto. Tipo, eles ajudam as pessoas, mas ninguém precisa saber daquilo, entendeu? Sim. É tudo... E tem... Se tu vai ler um pouquinho, assim, tu vê que fazem coisas muito legais, assim, ao próximo. Só que não é divulgado. É uma coisa... Não é secreto, mas não é divulgado. Mas não é divulgado. Não há assim, necessidade de aparecer, né? De querer se mostrar. A gente tem uma regra, né? Que diz que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Não precisa saber. Né? Então, isso... Ninguém precisa saber o que está se fazendo. Vocês não imaginam, em Blumenau, a quantidade de instituições de ensino, de convivência, que começaram a partir da maçonaria. Sabe? Então, precisa de uma universidade na cidade de Blumenau. A maçonaria se juntou e conseguiu fazer uma universidade. E assim... Qual é a universidade? Várias. Não pode falar? Não. Perfeito. E essa é a ideia. A gente vai perguntar e aí se não puder falar, não fala. Não mas problema. É legal saber que tem uma universidade Sim. que teve a maçonaria como patrocinadora. Sim, como patrocinadora. Perfeito, legal. E hospitais, escolas, creches, provavelmente. Asilos, uma infinidade. Várias associações beneficentes. Isso. Então, quando se sabe que uma associação dessa tem alguma necessidade, as pessoas se cotizam da maneira que podem. Não há uma obrigação de valor. Não há obrigação de valor, né? Então, da maneira que podem, se cotizam e fazem aquela ajuda ali, né? Então, isso é feito sem nenhuma propaganda, sem nenhuma... Infelizmente, tem gente que gosta de aparecer com isso. Sim, porque antes de maçons, somos humanos. Isso. E aí tem a questão da vaidade. Isso, né? vaidade. Então, e em todo lugar existe isso, né? E dentro da maçonaria existe isso também. Perfeito. Mas não é uma premissa do maçom, né? Colocar a vaidade acima... Pelo contrário, né? Aí a gente volta Aí na questão do esquadro e do compasso, né? A gente trabalha muito humildade e tolerância, sabe? Então, o trabalho de humildade e tolerância é uma coisa que tem que ser desenvolvida dia a dia. E isso são ensinamentos que transformam a gente. Quem está disposto a levar a ordem, né?
a sério, trabalha isso diariamente. E a ponto de transformar pessoas. Eu sou um exemplo de uma pessoa que eu me transformei muito por causa da maçonaria, Sim. sabe? Eu particularmente, Edson, né, eu ouvi relatos, né, a teu respeito exatamente isso. Olha, o Edson era antes de entrar para a maçonaria e depois, assim, ele mudou muito. Até ouvindo dessa questão do processo, né, de mudança, Edson, se tu puder abrir pra gente, claro, né, como é que é o processo de entrada para a maçonaria? Eu deixaria isso pro final, cara, pra galera ficar até o final aí. Porque não é nem pela questão do clickbait, né, vamos dizer assim, mas é mais por causa do ponto que ele chegou, né, do processo de mudança, como que ele entrou lá e iniciou esse processo de mudança pessoal, né? Sim. Como foi teu caminho para chegar na maçonaria? Isso é legal. Você só entra na maçonaria se você é convidado. Você não se candidata a maçom. Entendi. Né? Não tem um e-mail lá para mandar. Não tem um e-mail. Aquilo lá é fake. Então você é convidado e você passa por uma análise prévia antes de você ser convidado. Tipo uma banca, assim. Uma banca, tem uma equipe de sindicância, né? Lá formada por maçons, e que vão estudar a tua vida pregressa, né? Teu comportamento como profissional, como homem, como marido, como pai, como cidadão. Como cidadão, né? Sim. Então tudo isso é estudado antes de você ser convidado. Quando você passa naquele crivo ali, é que você vai ser convidado. Daí a gente ainda não sabe se a pessoa quer ou não quer, né? Sim. Infelizmente, também se comete erros aí, né? Tem pessoas que querem usar a maçonaria para usar, porque tem aquele negócio... na maçonaria é bom porque uns ajudam os outros. Isso aí é muito falado, isso aí, Edson. Querem se alavancar lá dentro de alguma forma, né? Eu vou ficar rico se eu entrar pra maçonaria. O cara vai cair do cavalo, porque não existe isso, né? É claro que se nós estamos num grupo de 3 aqui, você vende camiseta e eu vou comprar camiseta, eu vou dar preferência para você. Perfeito. Né? Mas isso não precisa ser maçom para fazer. Exato. O cooperativismo já faz isso. Isso é normal, né? Então tem gente de toda espécie que entra na maçonaria e visando algum objetivo financeiro, econômico, político. O que tem de político que entra para se alavancar lá dentro, sabe? Porque daí, querendo ou não, né, Edson, é uma rede de influência, né? É uma rede de influência. Então. E assim, normalmente são pessoas de um nível cultural relativamente alto, até porque você estuda muito lá dentro, sabe? É relativamente trabalhoso, porque você precisa estudar bastante. Os ensinamentos são relativamente difíceis, né? Então, se você não tiver uma capacidade intelectual boa, você não consegue acompanhar aquilo ali. A gente observa dificuldade de algumas pessoas lá dentro, né? Que recém entraram. De assimilar, né, as coisas. De assimilar as coisas, né? E de algum jeito a gente tem que ou fazer aquela pessoa estudar mais, se desenvolver mais, ou então ela não vai acompanhar o resto da turma. Então as pessoas querem, alguns querem se encostar na maçonaria para usar a maçonaria para
digamos, para os benefícios, né? Mas não né? quer ter o dever ali, a lapidação, isso. né? Uma vez que ela entra com o propósito errado, ela vai acabar corrompendo alguns lá dentro. Né? Então... Isso. E o pior, que ela entra e daqui a pouco ela vai estar trazendo outros igual a ela ali para dentro. É um efeito cascata. E aí como é que faz, Edson, essa questão da saída de um membro da maçonaria, né? Porque isso aí também tem muita lenda, né? Né, que pegando bem o popular aí até de mortes, né? Não, porque o cara para sair, ele não sai, né, da maçonaria, né? Não, ninguém sai da maçonaria. É? Ninguém sai. Olha só. Nós vamos dizer que ele fica adormecido, mas ele continua sendo um maçom. Uma vez maçom, sempre maçom? Ele não está ativo. Certo, mas ele continua um membro adormecido, né? Mas eu te pergunto o seguinte, o membro que entrou lá por interesses, eu digo o seguinte, como que a maçonaria faz para... Contrata? Isso, né? Porque eu acredito que a maçonaria não quer que aquele membro continue lá. É fácil, né? A gente, como em qualquer lugar, a gente consegue levar as coisas para que ele adormeça, para que ele mesmo se exclua daquilo ali. Certo. Né? Que ao menos ele perca a relevância ali dentro. Isso, né? exatamente. Ele vai se enfraquecendo ali nesse sentido. Quem não entra com o interesse, ele perde a vontade, porque dá trabalho, tem que estudar, sabe? Então, se ele acha que vai entrar lá, pronto, agora eu sou maçom e eu sou... Não. Vai quebrar a cara. É questão de tempo. Vai quebrar a cara. É questão de tempo, ele vai desistir do negócio, ele vai pedir para sair, né? Porque eu até, ele se cansa. Mas às vezes, né? Porque, de novo, somos seres humanos, né? E assim como existem pessoas que se tocam, tem pessoas que não se tocam, né? Mesmo cansados ali, eles vão permanecer. Não há uma sinalização clara que ele diga, não, preciso sair daqui, né? Quero sair. Há por parte da maçonaria esse convite para sair? Em últimos casos? Sim. Sim. E na maçonaria também tem uma hierarquia, né? Certo. Então, assim, os superiores hierárquicos vão conversar com essa pessoa, né? E vão deixar claro que aquilo ali não é para aquilo que ele estava... que ele tinha intenção. É como numa empresa também, né, Edson? Existe o feedback, né? Então, há várias tentativas, né? E assim como na empresa existe um organograma, né, uma cadeia de hierarquia dentro da empresa, Edson, como é que funciona essa questão dentro da maçonaria? Existe um grau, alguma coisa assim? A pessoa entra num grau X e chega até num grau Y lá dentro. Como é que funciona isso? Tem os 3 graus: aprendiz... me fugiu agora. Aprendiz, companheiro e mestre. E depois tem os graus filosóficos, filosóficos, que vai até o grau 33, que não é feito em loja, que não é feito na nossa loja. É feito numa outra loja de grau filosófico para trabalhar para chegar ao grau 33. Legal. Desculpa, Edson, seria então os 3 primeiros ali, eles já são graus, primeiro, segundo, terceiro, isso. Então seria do grau 4 até o 33? O 4 até o 33 é feito numa loja para graus filosóficos. Edson, para quem... Você não é obrigado a fazer do 4 ao 33, né? Você trabalha para chegar ao grau de mestre. Os outros graus você faz se quiser. Para quem é leigo no assunto, é importante esclarecer o que é loja. Porque a pessoa vai escutar, loja de maçom, o que é o conceito de loja? Eu demorei maçom, um tempo, né? Eu era criança, eu demorei para entender a loja. Né? A loja, né? O que seria, Edson, para a gente poder esclarecer para o público que está ouvindo a gente? Vem do inglês, né? De lodge, né? Então... loja é como nós chamamos a nossa associação. A sede. Templo, pode-se dizer? Um templo, alguma coisa nesse sentido? A sede, né? Mas um templo pode ter várias lojas, né?
que se reúnem em dias diferentes. Né? Entendi. Aqui em Blumenau nós temos uma loja só? Ou Não, várias? tem várias. Porque a mais conhecida é aquela que fica na Ponta Aguda, atrás ali da Unimed. Isso. Ali ela tá... Palmeira da Paz. Palmeira da Paz. Isso. Ela é muito identificada ali, né? Todo mundo que passa ali consegue entender que ali é uma loja maçônica. Todas as lojas maçônicas são identificadas, são sinalizadas? Ou... Sim, são sinalizadas. Não tem nada assim de secreto. Ah, não. Ali, pô, eu sempre passei ali na frente e não sabia que tinha, não. A mais antiga de Blumenau fica na rua Alvin Schrader ali. Sim. Atrás do antigo campo do Beck ali. Isso. Atrás da Celeste, quase do lado da Celeste ali. Certo. A Humanitas. Ali tem alguns templos e é uma loja bem... É bem antigo aquele Quanto tempo, quantos anos assim? Eu não sei. Mas chega a ser 100 não? 100 anos não? Não. Tá. Não. A maçonaria em Blumenau não chega a ser centenária então, né, Edson? Isso não. Mas o Dr. Blumenau era maçom. Olha só, curiosidade, isso é bacana, legal. cara. Eu não sabia. Sabia. Ou se eu sabia, eu não lembrava. Tem algum lugar Fritz aqui Miller também. em Blumenau, eu não sei. Tem algum lugar aqui em Blumenau que tem um símbolo, tem um brasão lá do Dr. Blumenau e tem o esquadro e o compasso. Olha só. E era algo que... Mas é um monumento, é isso? É um monumento aqui. Tá. Não era algo pessoal dele, né? Não era propriedade dele, né? Não, é um monumento aqui que tem um esquadro e um compasso. Bacana. Ô Edson, é uma pergunta difícil, porque é difícil a gente memorizar essas coisas, né? Mas tu sabe mais ou menos quantos membros da maçonaria nós temos em Blumenau hoje? Em Blumenau, não sei. Mais ou menos, assim. Não faço ideia. Mas são... Santa Catarina tem, da nossa potência, cerca de 2.200. 2.200 Isso. em Santa Catarina. Isso. E lojas aqui em Blumenau, a gente estava falando, né, perto da Celeste e tal. São muitas, porque olha só, existem 3 potências, né? Grande Loja de Santa Catarina, que são as grandes lojas, o Grande Oriente de Santa Catarina e o Grande Oriente do Brasil. Grande Loja, GOSC e GOB. Então, são potências diferentes e cada um desses tem algumas lojas, né? Então, tem loja aí que eu não conheço, que eu não faço ideia que existe, né? Porque faz parte de uma e não faz parte de outra. Isso, não, são separadas. Ah, né? certo. E tem, digamos, seria abordagens diferentes essas 3 potências, não? Por que existem essas potências? Eu acho que por política lá atrás, sabe? Então, isso tem muita política também nesse negócio, né? Tem ali entre GOB e GOSC, existem algumas divergências que uns não podem visitar a loja dos outros, né? Nós podemos visitar qualquer loja, certo. Somos a grande loja. A gente não pode visitar qualquer uma, mas eles lá têm divergências que não se acertam. Entendi. Então, essas coisas tem também, né? Sim. Então tem uma certa diferença dentro da própria sociedade ali, dos maçons, né? Não é uma coisa em conjunto em comum. Tem algumas divergências entre as lojas, entendeu? Os princípios são os mesmos, sim, né? Mas as regras de convivência aí são... E o processo seletivo ali, que, né, eu chamo de processo seletivo que parece um processo seletivo, né? Esse processo seletivo ali, Edson, que você passou aqui, que outras pessoas passaram aqui, ele é igual no mundo inteiro ou tem alguma diferença em relação ao Brasil? Normalmente é igual? Porque vem já desde antigamente. Isso, e porque assim, a Grande Loja de Santa Catarina é reconhecida pela Grande Loja da Grã-Bretanha, né? E a Grande Loja de Santa Catarina é reconhecida pela Grande Loja da França. E daí, então, é porque todas usam o mesmo sistema, né? Os mesmos princípios de seleção, de trabalho. Aqui, chegar em Nova York e bater lá numa loja, me identificar e assistir uma sessão deles, participar de uma sessão deles, porque
com a exceção da língua, Os princípios são os mesmos, né? Ah, isso é sensacional. Ô Edson, e aí tu comentou agora, né, uma questão bem interessante, que é a questão da identificação, né? Existe muito também essa questão, né, lendária aí, de que os maçons têm gestos e sinais que permitem se identificar. Isso é real mesmo? Isso é real. Tá. E isso fica dentro da maçonaria? Sim, dentro da maçonaria. Mas tem uma forma de identificação que é muito já, né, popular, que é a questão dos 3 pontinhos na assinatura. Sim. Isso aí isso já é da maçonaria e o público já conhece Já isso, sabe, né? Isso já... Certo. E por que, qual que é a simbologia dos 3 pontos? Saúde, força e união. Olha só. Eu achei que tinha a ver com a pirâmide. Não. Porque também tem a pirâmide na maçonaria, Sim, né? sim. Que tem o olho que tudo vê em isso, cima dela, né? Eu achei que era a pirâmide, olha só, como é que é? Qual que são as... Saúde, força e Saúde, união. força e união, cara. Interessantíssimo. É, uma coisa que eu não fazia ideia também. Sim. Eu tinha lido alguma coisa sobre a pirâmide também, pensei Sim, que seria sim. sobre Qual isso. que é a questão da pirâmide? A pirâmide está ligada à geometria, né? Ah, perfeito. Aham. Então... E a construção, né? A construção perfeita, né? Então, sim, o que a maçonaria busca é a perfeição, né? Então, tudo que é perfeito é... Né? Tá dentro da maçonaria. Dentro da maçonaria. Perfeito. E a gente tava, né, tu tinhas comentado um pouco antes ali a respeito de associações, né, de universidade, hospitais e tudo mais. Eu sempre tive uma grande dúvida em relação a Rotary. Tem alguma associação com maçonaria? Nem Lions? Não. Porque também é uma sociedade que busca muita filantropia, né? Isso. Mas é independente, né? Isso. Apesar de que podem ter maçons dentro dos Rotarys Tem, e Lions. Tem muito. É, Né? Tem mas muito. não tem nada a ver com a maçonaria, não é um braço da maçonaria. Não é um braço, não. Ser maçom não te proíbe de participar de outra associação. Não. Não, né? Não tem uma regra que te proíbe de participar de nada, né? Desde que não seja nada... Não conflite. Conflite com... Entendo. Que não seja nada conflitante com os princípios. Com os princípios, resto, né? Não tem nenhum... Não pode entrar numa associação criminosa, né? Uma facção, né? Uma facção, né? Vou virar traficante. Sim, eles se ajudam bastante, né? Mas, Edson, tem a questão também o Maurício tinha perguntado ali, né, sobre a questão da entrada, né? Então, ali você falou dos 3 graus, né? E aí depois tem o grau filosófico, que vai do 4º ao 33, né? É muito difícil para chegar até o 33. Como é que é essa jornada? É uma jornada relativamente longa, são alguns anos, né? Mais ou menos quantos anos que... vai precisar uns 5, 6 anos. Tá. Né? E é estudo, né? Cada grau é como uma escola, né? Você vai estudando e vai passando de ano ali. Vai passando de ano, Para grau em grau. Para evoluir de grau, Edson, a pessoa tem que fazer algum tipo de prova, teste, alguma coisa assim? Não. Não? Não. Ela evolui naturalmente. A partir dela que ela atinge um estágio de conhecimento X, ela evolui para um grau... Isso, você atinge aquele grau de conhecimento, né? Então, você é constantemente avaliado, né? Por uma banca, né? É por uma banca ou é avaliado por quem? Avaliado pela loja. Pela loja Pela mesmo. loja. Né? Legal. E aí, a partir do momento que a loja identifica que ele está apto a subir de grau, ele sobe naturalmente de grau. Existe lá um ritual e ele... Ô Edson, e assim, a pessoa que entra na maçonaria, ela tem um padrinho? Tem? Isso é interessante, né? O padrinho é quem convidou ela, né? E que é o responsável. É o cara que, na hora que se precisa dizer assim, olha, não dá para esse cara ficar aqui, quem vai ser chamado, né? Para dizer, olha, teu afilhado não condiz. É o padrinho que assume a bronca, né? né? Porque ele é responsável, né? O padrinho é responsável pelos... Ô Edson, e o padrinho, né? Para você chamar alguém para dentro da maçonaria, você tem que ter X tempo de maçonaria, um grau específico? Tem Como um grau funciona? Tem que ter um grau específico para poder... Não é você entrar lá 3 meses depois já chama a galera. Tem uma turma aí que tá liberado. Não. Leva um tempo para
para que você possa indicar alguém, né? Uhum. E é um negócio de muita responsabilidade. Imagina. Eu já estou há alguns anos e eu nunca indiquei ninguém. Olha só. Olha só. Quantos anos, Edson? Eu estou há 7 anos. 7 anos, cara. Uhum. E eu nunca indiquei ninguém. Porque é um peso grande, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Né? Eu levo a sério. Uhum. Perfeito. Né? Então, não quero indicar alguém que vá chegar lá, vá se decepcionar com o que é aquilo, ou que vá decepcionar meus irmãos, né? Uhum. Então é melhor não... Engraçado, agora tu citou os irmãos, né? E aí você tinha falado sobre se ajudar e tal, e eu ia comentar exatamente isso, vocês se tratam como irmãos, né? Sim, porque nomeiam como para irmãos. nós é família. Olha só. Né? Todos nós fazemos parte da mesma família, né? Uhum. As esposas dos meus irmãos são minhas cunhadas, os filhos deles são meus sobrinhos, né? Então, sim. Tem esse tratamento. Tem esse tratamento e nós temos a responsabilidade também sobre eles, né? Então, no caso de necessidade, no caso de... Nós estamos aqui para amparar uns aos outros, né? Por ter essa premissa de ser uma família, acredito que por isso que se leva tão a sério os propósitos, né? Sim. O propósito é levado a sério porque é em prol, em benefício da família, do todo ali, né? Como comunidade em geral, não só dos maçons, mas ao próximo, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu li a respeito da maçonaria é que uma das questões que a maçonaria aborda muito é sempre ajudar o próximo. Sim. E acho que isso tem que estar dentro do maçom. O maçom tem que naturalmente ser assim. E o próximo mais próximo para o maçom é o outro maçom, né? Sim, Antes de tudo, família, é a família. outro maçom, né? É a família. Mas nunca prejudicar alguém por causa de um outro irmão, né? Então, você é maçom, você não é, eu vou prejudicar ele para favorecer para ele, favorecer né? você, Perfeito, né? perfeito. Então, a coisa precisa ser bem clara que se não for por prejuízo de alguém, eu posso favorecer um irmão. Se for prejudicar alguém, eu tenho que ser justo. Entendi. Né? Poxa, que legal. Ô Edson, e a gente estava falando, né, agora sobre o processo seletivo, né? Nesse documentário do Netflix, você comentou aí que foi meio dramatizado, né? Bastante dramatizado até. Mas lá eles falam que a maçonaria está com poucos membros, que parece que a maçonaria está tendo uma geração um pouco mais velha e não está conseguindo buscar novos membros. Como é que tu analisa isso? Não sei se no âmbito mundial, mas pelo menos local aqui, se vocês têm membros jovens, como é que é? Nós temos membros jovens, mas isso está acontecendo. Isso é uma preocupação, assim, eu acompanho todos os comunicados da grande loja, né, que é a potência que nos guia. Existe uma preocupação muito grande com a falta de maçons. Talvez essa geração digital, né, esteja se distanciando desses princípios que tem a maçonaria, né, se torna mais individualista. Então, isso é e não há interesse, não há uma busca por se juntar, por trabalhar em conjunto, né? Então se sente falta de novos maçons. E como que a maçonaria tá tratando isso? Tá com algum projeto para novos adeptos, novos membros, né? Eu sei que a grande loja tem trabalhado nisso, principalmente no que se refere à evasão, né? Porque o problema não é só trazer novos. Atração. É não deixar sair quem está, né? É manter principalmente manter os bons, né? Daí cada loja faz o seu
papel, mas a grande loja também tem trabalhado para não perder. Até porque é complicado, né? Porque mesmo como você disse, né, Edson, você está há 7 anos, você nunca conseguiu indicar alguém porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente vive numa geração, como você mesmo falou, e eu concordo, extremamente individualista. Pô, você convidar, você tem uma responsabilidade em cima daquela pessoa, convidar alguém para dentro, né, da sua comunidade, né, que só pensa em si próprio, é difícil. Então, assim, pro próprio maçom é difícil trazer alguém para dentro, né, no mundo que a gente vive hoje, né, com a mentalidade do ser humano de ser mais individual, né. Então, mas aí você fica numa uma corda bamba, né? Porque por um lado você não quer se responsabilizar para trazer uma pessoa que de repente está descomprometida, mas você está vendo que as gerações estão finalizando ali, você não tem uma, digamos, uma continuidade, né? Uma renovação, uma continuidade, né? Então isso é preocupante, porque o Edson, apesar, né, como ele falou, eu não tenho essa... Ele tem a responsabilidade, ele tem tão forte a responsabilidade que ele não trouxe até agora. Só que ele também é preocupado com a manutenção da sociedade. Mas eu não trouxe porque eu não achei. Eu vou convidar. Não, já é. Não sabia, né? Então acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Sim. Quem tem perfil, você começa a fazer uma investigação e, não, ele já é lá de tal loja. Chegou tarde. É isso aí. Mas é isso mesmo. Cheguei tarde. Sim. E até agora, né, me veio um insight assim, será que a maçonaria não financiou esse documentário no Netflix exatamente para atingir um público jovem? Porque o jovem está no Netflix, né? Então, cara, querendo ou não, é interessante, o jovem ele se interessa, né? A maior faixa etária do Netflix é 18 a 35 anos, né? É o que mais tem usuários. E a gente, né, tá aqui, eu tenho 29, tu tem quanto, Maurício? Cara. Vamos lá? Não vai fazer isso comigo, né? Eu tenho 34, sou novinho. Então, 34, cara, né? Somos jovens ainda, né? Somos. E a gente tem muito interesse, né, nesse assunto e, de novo, a nossa audiência falou muito, né? Sobre essa questão, né, da maçonaria e tudo mais, né? Então, de repente, é até uma busca aí eu não sei se existe uma potência maior do que a nacional aqui, mas que de algum lugar partiu isso, né? Que de repente pode, né? Isso é só uma especulação. Eu não sei onde é que foi produzido esse documentário, mas talvez... Foi na Inglaterra. Foi na grande loja da Inglaterra. Então. Eu imagino que até cidades pequenas como a nossa, assim, possa continuar crescendo o número de lojas e crescendo o número de maçons. Agora não consigo imaginar como funciona isso em São Paulo, por exemplo. Os grandes centros mesmo. Grandes centros, né? Onde relacionamento é muito mais difícil do que é aqui, né? Porque aqui ainda você conhece seu vizinho, conhece os colegas de trabalho, tem uma turma no clube, né? Então acaba conhecendo um grupo, acaba formando um grupo e desse grupo sempre aparece um que dá para levar. Agora nos grandes centros isso deve ser muito difícil. Mas tu acha, Edson, porque eu, por exemplo, né, se a gente for olhar São Paulo já tem aquela característica de final do expediente, trocar uma ideia, ir para um happy hour, né? Então tem esse contato. Você já morou em São Paulo? Morar não morei. Mas tem muito disso, né? Isso acontece muito... Isso é muito limitado, né? Isso aí não é assim... São Paulo, por exemplo, assim, se a gente for olhar... Acho que São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, né? A capital, acho que já passa disso, né? Acho que é a grande São Paulo. Se olhar Mas, por exemplo, Vila Madalena tá cheia. E é uma via gastronômica, né? E aí as pessoas estão ali trocando informações, contatos e tudo mais. Tu acha que nesses papos aí não pode rolar essa interação? Eu acho que não. É que talvez o que o Edson fale, eu concordo com ele, que nos grandes centros a visão de comunidade é diferente do que a gente tem aqui. Nós temos uma visão de comunidade mais tradicionalista, né? Isso. Mais próximo, mais calor, mais humano. Lá é mais no papinho convencional, happy hour. Pô, e aí, como é que tá o time de futebol? Blá, blá, blá. Aqui não. Aqui se fala do tipo da família, de problemas e...
pô, o pessoal se abre mais com o vizinho, é mais fácil próximo, de saber. né? Eu sei que você é um bom marido, um bom pai, um bom... Então, pô, já tem uma série de Referências. referências, né? Num grande centro é difícil isso. Sim. As pessoas abrirem tão para dentro. Assim, Porque tu acaba sendo só mais um, né? Isso. Um na multidão, né? Aqui parece que tu tá mais exposto, né? Tua vida fica mais exposta, né? Eu acho que isso é um dos principais choques quando alguém sai de um grande centro e vem morar mais aqui, né? Sim. Pô, o pessoal é mais próximo aqui e tal, né? No começo fica, pô, os caras são rabugentos, não olham muito na cara, não falam bom dia. Mas depois que se quebra essa barreira, vira família. Sim. Né? Não, e Blumenau mesmo é uma cidade que tem muitos grupos, né, cara? Então tem o grupo de estantes, tem o grupo de caça e tiro, tem o grupo de danças folclóricas, tem grupo de... Essa costumes. questão de comunidade já está na nossa tradição, Isso, né? Aqui já é da nossa região, é diferente mesmo, não dá para negar. Né? O litoral já é diferente. Tu vai pro litoral já é diferente do que é aqui. Sim. É a questão até da colonização. É bem diferente. Né? Ô Edson, e fora a questão dos convites, tem a questão da família, né? Pelo que eu sei, os jovens que entram são demolês? Tem a ordem Demolei, que são os meninos, né? Sim. Até 18 anos. Eles são preparados para a maçonaria? Eles são filhos de maçons, né? Que têm alguma iniciação à maçonaria, né? Não quer dizer que eles vão passar a ser maçons depois, né? A maioria passa a ser, né? Porque, meu pai está lá, né? Mas não é uma obrigação, não é um ritual obrigatório. Certo. Não é hereditário, não né? é hereditário, Sim. né? Mas, segue se quiser, né? Isso, mas a maçonaria tem acontecido muito isso. O pai é maçom, daqui a pouco o filho é maçom também, né? Até porque provavelmente o círculo social ali já né? Se fecha ali em torno desse... Aí o sobrinho, no caso, eles acabam sendo primos ali, né? Isso. Então os primos já crescem, né, naquele meio, então um vira, o outro vira também, Exatamente. E ali segue. E até aproveitando esse gancho aí que o Edson deu, né, sobre, o filho ele entra ali na ordem de Molay, ele pode subir, se transformar num maçom, por escolha própria, né? E porque a maçonaria eu já vi que só aceita homens, né? Não entram mulheres. Ou tem uma ordem separada para as mulheres? Não. Como é que funciona isso, Anderson? Você quer acabar com a maçonaria? Pô, você quer perder um amigo? Apresenta a tua mulher para a mulher dele. Já começa aquela guerra dentro de casa. Não, maçonaria é só para homem. E eu sei que existem alguns movimentos no mundo aí que maçonaria para mulheres, mas vai ser difícil de colar esse negócio. Porque agora está muito forte a questão do feminismo, né? Mas as nossas mulheres também não querem saber desse tipo de coisa, né? Manter a tradição. Porque foi tradição lá de 1700 e pouco, lá que já começou com homens e continuou com homens até hoje. Né? Isso. Entendi. E assim, não quer dizer que uma coisa que é tradição, ela precisa se manter, de repente, se ela tá, digamos, errada, mas se é uma tradição que ela é benéfica para a família, para a própria esposa, ela não se sente, digamos, rebaixada, né? Eu acredito que por isso que elas apoiam, né? Porque também muitas mulheres não apoiariam, né? Elas apoiam, e até hoje não vi uma mulher falar assim, eu não gosto que o meu marido vá na maçonaria. É porque realmente torna pessoas melhores. Né? A premissa da maçonaria é tornar a pessoa melhor. Né? Então, assim, existe uma cobrança dentro da maçonaria. Uma cobrança. Se você não for um bom marido, também não é interessante para... Você não está sendo um bom maçom. E você vai ser cobrado. Então, existem regras que o maçom tem que seguir e essas regras fazem com que ele seja um
marido melhor. Ô Edson, mas deixa eu fazer agora o papel do advogado do diabo. Digamos que alguém, né, que até esteja ouvindo a gente, até que quisesse fazer essa pergunta, uma mulher, né? Tá, mas o homem, ele quer se melhorar, ele quer se aperfeiçoar, ele quer chegar, né, nessa perfeição, né? Ser um homem de bem, né? A mulher, ela não tem esse direito de se tornar uma mulher de bem? Tem. Qual que seria essa resposta? Tem. Se organizem, façam uma associação e se tornem melhores. Entendi. Não há nada que impeça. Não há nada que impeça. Perfeito. Não é proibido. Só não vai ser maçonaria, não vai ser dentro da maçonaria. Entendi. Né? Então, Tem que ser uma organização separada. Né? Uma outra organização, outra Sim. coisa, como qualquer outra coisa. Porque uma das regras da maçonaria capitais é que só homens participam daquilo ali. Ô Edson, e eu já ouvi falar das filhas de Jó. Isso. Tem São relação... as meninas, Pode as falar. filhas, são as sobrinhas. Tá, assim como existe a ordem de Molay, filhas de Jó. Filhas de Jó. Também. Mas aí acaba ali, até 18 anos? Isso. Entendi. É isso, cara, pra mim ficou assim, abriu minha mente hoje conversando sobre isso. Eu acredito que os nossos ouvintes aí com certeza também conseguiram elucidar melhor o que significa, né, a maçonaria em todos os sentidos, desmistificar um pouco isso, porque que para mim, minha opinião pessoal, daí ficou, nas palavras do Edson, ficou muito mais simples a gente entender, né? E saber como que tá tão funciona, perto, né, cara? E que não é... Blumenau, né? E que não é uma coisa assim, é um bicho de 7 cabeças. Não, Sim. Realmente é uma organização que tem como fim melhorar o ser humano como indivíduo e ajudar o próximo. Então, não tem nada demais, né? Aquela coisa assim, meu Deus do céu, que coisa... Toma sangue de cordeiro, rituais satânicos. Olha só, tem nada, bem pelo contrário, né? Não tem cara? nada disso. Sempre bem o pelo aprimoramento do ser humano, Exato, né? bem pelo contrário. Eu tenho uma... Nenhum maçom inicia uma empreitada sem evocar o grande arquiteto do universo. Né? Então, Deus está em tudo. Olha só. Né, para o maçom. Sim. Ô Edson, uma última pergunta para a gente encerrar é a questão de os maçons, eles se confraternizam muito, né? E aí eu vou buscar de novo o documentário do Netflix, que é o que a gente tem. Acho que o mais próximo, né, de mostrar, né, o comportamento, né, dos maçons e tudo mais, assim. E ali a gente via muitos jantares, né, muitas confraternizações. Como é que é essas confraternizações? Por que elas existem? Tem algum significado? Não, as confraternizações são momentos, normalmente aqui para nós acontece depois das nossas sessões, né? Um momento para conviver e para se conhecer melhor. É o momento onde a gente, porque lá dentro da sessão existe um ritual, existe uma liturgia, aquilo é muito sério. Uma né? formalidade. Uma formalidade, né? E depois a gente, no jantar depois, que nós chamamos de ágape, é um momento de convivência, né? E de um saber da vida do outro, de confraternizar. Sim. E essas reuniões ali acontecem semanalmente? Semanalmente. Então, essas confraternizações acabam também sendo semanais? Semanais. E tem rigorosamente um dia específico? Sim, tem o dia que é o dia da sessão, né? Então, E vocês fazem viagens também? não, isso... a gente acaba convivendo fora da loja, né? Aquele grupo ali... Se estabelece uma amizade. Uma amizade muito grande, né? E nós organizamos viagens, passeios, né? Para nós, dentro da nossa loja, temos um grupo que anda de moto. Né? Então, sim. nós temos o nosso grupo lá da moto. Certo. Né? Tem a turma que gosta de fazer pescaria. Certo. Também lá dentro. Então, vai... Os gostos afins ali, isso, os hobbies vão se juntando. Perfeito. Cara, da minha parte, só agradecer o Edson por esse bate-papo. Foi realmente
cara, elucidou demais. Muito esclarecedor. E tenho certeza aí que para a nossa audiência, né, que está se formando, né, esse na verdade é o primeiro episódio oficial do podcast, né? Então, assim, só agradecer mesmo, né, pela oportunidade de ter falado abertamente, né, realmente as coisas, tudo que a gente perguntou, né? Então, só deixar aí estendido o nosso convite para daqui a um tempo voltar aí, quem sabe aí com outras perguntas, né? E fica sempre aberto o nosso convite, Edson. Ok, obrigado também pela oportunidade, foi muito legal. Maçonaria é muito mais do que isso, tem muita coisa, é uma instituição secular, então quem estiver disposto a estudar e aprender, tem muita coisa interessante na maçonaria. Quem gosta de história é um lugar ideal para evoluir. Eu acho que a dica aí é ser uma pessoa, né, boa, um cidadão correto que se estiver próximo de um maçom, o maçom vai conseguir identificar e vai, né, sinalizar para de repente fazer um convite aí, né? Para quem tem esse interesse é isso, né? Sim. É proceder corretamente, né? Que pode ser que possa receber esse convite, né? Sim. Para mim ficou muito claro, assim, foi muito legal e entender que a maçonaria, a premissa dela é que a pessoa seja uma pessoa melhor. Na verdade, nós como cidadãos deveríamos já ter isso dentro da gente, né? A gente deveria tratar de ser uma pessoa melhor todos os dias, né? Só que a gente entra no automático do mundo aí e vai embora, né? E a maçonaria vem, ela resgata os valores, né? Então, eu acho isso muito legal. Queria agradecer, assim, muito, Edson, por esclarecer isso para nós hoje. Eu tinha muitas dúvidas, acredito que os nossos ouvintes também tinham e ainda vão ter, né? Quem sabe fica um próximo convite aí pra gente, com certeza vão surgir muitas perguntas aí. Sim. E a gente pode falar mais abertamente sobre esse tema futuramente. Queria agradecer, André, mais uma vez aí a presença e agradecer a todos os nossos ouvintes aí que estão prestigiando o nosso primeiro episódio oficial, já com esse tema aí tão interessante que quando eu fui falar para alguns amigos mais próximos, nós vamos falar sobre maçonaria no primeiro episódio. Meu, que legal, cara. Alguns, vocês são malucos de falar isso aí, porque tem aquele pré-conceito de não saber direito o que é. E essa é a ideia, até reforçando para quem não ouviu o primeiro episódio, que foi o episódio piloto, essa é a proposta do podcast. É trazer assuntos interessantes, pessoas interessantes, sejam elas figuras públicas ou não, mas elucidar isso, né? Trazer uma forma diferente, né? Como a gente comentou ontem, né? Uma nova roupagem para assuntos que de repente estavam até adormecidos, né? E que estão tão próximos da gente e a gente não sabe que tem aqui por Blumenau, né? Como são os próximos episódios que a gente vai abordar aí sobre ayahuasca, santo daime, xamanismo, lei da atração, né? Então tem várias coisas aí, vários convidados que já estão agendados aí pra gente poder esmiuçar esses assuntos. Com certeza, como a gente falou desde o primeiro episódio, Blumenau está muito além do Oktoberfest, então a gente tem que tratar Blumenau com mais pluralidade, né? E falar sobre os assuntos que realmente acontecem aqui, que estão por fora da grande mídia ou por trás dos muros, que pouca gente fala sobre isso, né? Essa é a ideia. Gente, para quem quiser mandar então um e-mail, né, fazendo uma pergunta ou algum comentário a respeito desse programa, sugestão para próximas sugestões entrevistas, de pautas, né? Tudo mais, manda um e-mail então para blumencast@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais, Facebook /Blumencast, no Instagram @Blumencast. Logo a gente vai ter alguns episódios dessa entrevista no YouTube também, então é só procurar ali pelo nome do programa. E ela vai estar essa semana ainda disponível e a gente vai começar a ter agora episódios semanais. Então a gente ainda está marcando aí qual que vai ser o dia certo, né? Mas uma vez por semana a gente vai estar disponibilizando um episódio para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela audiência e fiquem ligados nos próximos episódios. Agradeço muito a participação de todos e vamos nessa, né? Até a próxima, galera. Um abraço. Falou, valeu!